livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Amém? Mateus, capítulo. Fecha, eu vou dar a cabeçada. Pá! Mateus, capítulo de número 13. Todos acharam? O irmão que ele encontrou, que... Amém? Nós esperamos. Amém? Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo de número 24. Mateus 13, 24. Todos acharam? Mateus 13, 24. A palavra do Senhor diz bem assim para nós. Mateus 13, 24. A Bíblia diz bem assim para nós: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos é semelhante ao homem que semeia a boa no seu, mas veio o seu e semeou no meio do e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também e os servos do seu pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que então tem o 24, 28? E disse-lhes um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: querem, pois, que vamos? 29. Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o junto com o 30. Deixai ambos, amém, crescerem até o dia da ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o e atai em para o queimar, mas o trigo juntai no meu. Bate palma para Jesus aqui. Amém, igreja? Olha que palavra mais que abençoada de amém, Deus, amém a cada um de nós, essa tarde boa, tarde tremenda, para que nós possamos meditar e refletir um pouquinho em nossa vida e nossa caminhada. Amém, irmãos? Veja que aqui Cristo está trazendo uma palavra muito simples, ensinando aos discípulos a dificuldade com que eles tinham de deixar o pecado, de sair do erro. E muitas pessoas também dizerem assim: mas eu tenho até tentado fazer algo bom, eu tenho até tentado ser uma pessoa boa, eu tenho até tentado obedecer a palavra. E outro vem e fala: não, até eu obedeço a palavra servindo, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho transgredido, eu não tenho conseguido ser assim. Amém, irmãos? Há uma dificuldade em obedecer a palavra ou não há? Há uma dificuldade. Amém, irmãos? Veja que essa palavra é tão tremenda que Cristo ele vem ensinando algo aos discípulos em meio às parábolas, para que eles viessem entender uma simplificação da palavra mais rápido. Ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeia uma boa semente. Amém? Mas ele diz: mas os homens dormiram. Amém, irmãos? Quer dizer, faltou um pouco de vigilância, faltou um pouco de cuidado, faltou um pouquinho mais de atenção. Seja sincero, quantas das vezes no nosso dia a dia não nos falta uma atenção? Acontece ou não acontece? Alguém aqui já queimou um arroz? Alguém aqui limpou o fogão bem limpinho, colocou leitinho para esquentar e quando viu... Já ou não? Já. Alguma vez a sua falta de atenção, você sair da sua casa com uma pressa, você não acabou esquecendo algo dentro da sua casa? E teve que voltar correndo lá pegar, porque sem aquele algo, você não conseguiria passar naquela consulta, sem aquele documento, sem aquele exame, não é isso? Quer dizer, em alguns pontos de nossa vida, nos falta atenção. Quantas das vezes você passando na rua, quando vai atravessar a rua, só escuta aquela buzinada, e o outro quer morrer. Não é assim, você... Quase fui para a glória, quase fui para a terra de Noé, não é assim, irmão? Matou pouco, não é assim, irmão?
Por quê? Faltou atenção. É ou não é? Faltou atenção minha onde eu estava com a cabeça, eu estava com os olhos desse tamanho. Mas daqui a pouco aquele dia o irmão também, pá! Não foi assim, irmão? Faltou um pouquinho de atenção. Amém, irmão? Quer dizer, às vezes a nossa falta de atenção, um pouquinho da falta da nossa atenção, ela vai trazer algo para nós, ensinamento para nós. Só que aqui a Bíblia está trazendo para nós também, que muitas vezes a nossa falta de atenção pode colocar em risco tudo aquilo que nós estamos semeando e plantando. Amém, igreja? E a Bíblia diz que o reino dos céus é como aquele canteiro. Amém, irmãos? Aquele canteiro que merece ter todo cuidado, é a mesma coisa, irmão. Todo mundo sabe que ninguém precisa plantar bananinha, não é assim, irmão? Ninguém precisa, aqui nasce sozinho, não é assim, irmão? Nasce sozinho, vaquiara, amém, espinho, não é assim, irmão? Agora vê se você encontra por aí pé de alface, rúcula, acha, irmão? Qualquer matinho, nossa, que pesão de alface na calçada, já acha, irmão? Não acha. Tem coisa que tem que ser plantado, tem coisa que merece ser cultivada, tem que ter cuidado. E as coisas de Deus é a mesma coisa. Você não acha em qualquer lugar, irmão. Se você não começar a preparar a terra, adubar a terra, estecar a terra e cuidar da terra, você nunca vai ter nada de Deus na tua vida. Nunca, irmãos. Porque as coisas de Deus você não acha em qualquer lugar, como, amém, qualquer coisa, amém, não. As coisas de Deus, irmão, eram exclusivas. Então nós temos que começarmos a tomar os devidos cuidados, para que quando o próprio Senhor Jesus começou a ensinar essa palavra, Jesus viu a dificuldade dos discípulos. Amém, irmãos? E muitas vezes, talvez um tinha uma desculpa aqui, outra desculpa ali, mas o que Jesus entendeu? Foi uma falta de cuidado do povo. Foi uma falta de cuidado seu, dele, dela, no dia a dia, porque errou, porque pecou, porque escorregou, porque não conseguiu, porque não deu certo. E Jesus ele começa ensinando os discípulos 25, ele diz assim: mas dormindo os homens, quer dizer que por algum tempo eles deram uma cochilada. Em algum tempo eles deram esquecimento. E basta um descuido de nós qualquer, o inimigo já vem e lança uma seta, lança um dado, lança um pensamento, ele já arma um laço. E se nós não tomarmos devido cuidado, nós acabamos enroscados nessas coisas. Amém, igreja? E os discípulos vêm, e Jesus começa a ensinar os discípulos e diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente em seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer, o inimigo, quando ele não vem e coloca e fica ali, ele semeia e sai. Ele coloca aquele pensamento, irmão, se entrega e some. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele pensamento vai ficar falando na tua cabeça. Ele sabe que aquilo dali vai ficar te remoendo, vai ficar te cutucando. Amém? E ele sabe que ele faz aquilo ali, sai e fica esperando, quer dizer, uma semente que ele colocou. Amém, igreja? E olha o que ele diz aqui em cima, aqui embaixo no 26. E quando a erva cresce e frutificou, e também apareceu o joio, juntamente com as coisas boas, começou a aparecer as coisas ruins. Juntamente com aquela horta bonita, começou a aparecer um monte de plantinha que não era comestível, que não era boa. Mas, pelo tamanho que já estava, o desenvolvimento que já estava, como é que vai tirar agora? Porque se você tirar agora, você danifica a plantinha boa. Se você puxar agora a raiz, você vai acabar arrancando pé de alface, vai acabar arrancando canteiro de rúcula. O que ele diz? Larga agora. Deixa ele agora. Quer dizer, deveria ter tomado cuidado no começo. Mas e agora que ela cresceu, frutificou, cresceu? Amém, irmãos? Então a Bíblia está citando para nós aquela semente que é lançada e faltou os cuidados. E quando se faltam os cuidados, ela gera isso na vida da gente. Amém, irmãos? Aí mais tarde vem a dor de cabeça. Você já queria passar uma colheita rápida, agora você vai ter que ter todo um trabalho de ficar escolhendo, separando. Vai ter muito mais trabalho do que chegar e colher, já levar e colocar no prato e comer. Agora não, você tem que tomar cuidado, porque dependendo se você não olhar no que você pega, você pode comer uma planta venenosa, você pode comer uma folhinha que vai fazer mal. Amém, irmãos? E Cristo
de nos alimentarmos, de estarmos fortalecidos. E aqui Ele coloca para nós, amém, o cuidado que a gente temos que ter com o inimigo que não brinca, com o inimigo que não dorme. Muitas das vezes nós dormimos, nós cochilamos, muitas das vezes nós falamos, está na mão do Senhor, deixamos lá, amém? Mas deixamos de estar cuidando disso. Colocou na mão de Deus, mas continua cuidando, irmão. Não é assim? Ah, meu carro está no seguro, você coloca o carro no seguro, irmão, mas sai a grelha aberta? E sai a grelha destravada, é isso? Você sai larga a porta aberta? Está no seguro, mas você não zera dele? Porque lá dentro tem o rádio, tem os documentos teus, tem alguns pertences teus, você não toma cuidado? E por que muitas das vezes nós também, com as nossas vidas, por mais que nós colocamos nas mãos de Deus, não agimos com cuidado também? Já pensou com a nossa falta de cuidado? Nós levamos a nossa vida em qualquer lugar, colocamos nossos ouvidos em qualquer palavras, elevamos nossa mente para qualquer conversa, abrimos nosso coração para qualquer sentimento. Não deveriam nós ter um cuidado a mais com tudo isso, sabendo hoje que foi entregue ao Senhor, uma parte Ele cuida, mas outra parte ela não pode dormir e cochilar. Amém, irmãos? E quando nós dormimos, nós cochila, o inimigo vem e semeia a nossa mente. Amém, irmão? Hoje, da minha época que eu tenho, da minha caminhada como pastor, eu vi muitos presbíteros, pastores, evangelistas, que hoje não estão mais conosco. Fiquei triste recentemente, que nós fomos para São Paulo esses dias. Um amigo nosso, um amigo de igreja, nós começamos juntos. Na época que eu fui levantado, evangelista na igreja, ele foi levantado também primeiro. Amém? Até um tempo ele saiu da igreja, não conseguiu a caminhada dele, continuar a jornada dele, eu perseverei. Mas aí ele estava indo para a igreja, até ali, maravilhas. Aí nesse dia eu fiquei sabendo, quando fui para São Paulo, eu lembro do Carlinhos, tal, foi lendo. Então, voltou para a bebida, voltou para as drogas. Sabe o que veio na minha mente? Eu falei, poxa, um dia eu e ele estávamos sentados na mesma cadeira. O dia que Deus levantou ele primeiro na obra, eu fui o primeiro que levantei no abraço dele, fiquei feliz pela vida dele. Amém, irmãos? Eu lembrando quando as madrugadas nós saía, deixava as irmãs lá em casa orando, era meia-noite, chegava às 5, quase amanhecendo o dia do monte, nós orando gostoso, eu e ele, só eu e ele, subiu o caripau lá em cima, os dois doidos, na madrugada buscando a Deus. Eu falei, poxa Senhor, aquilo me entristeceu demais, mas quando eu fiquei sabendo, aquilo passou um filme na minha cabeça, de tudo que nós vivemos, dentro da igreja, no ministério, depois veio o casamento dele, veio os filhos dele, e hoje ficar sabendo, poxa, que ele voltou tudo. Olha como o descuido de nossa vida leva a gente a perder e deixar tudo que nós somos, que nós éramos, irmãos. Amém, irmãos? E a gente vê que por uma cochilada nossa, um piscada de óleo nosso, amém, nós coloca a perder tudo, até quem nós somos. Isso é triste demais, irmãos. De ver um pregador que estava aqui na frente com a gente, trazia a palavra, trazia o evangelho, pregava muitas coisas contra, trazia aquela palavra de ensinamento, e hoje eu olho para tudo aquilo, papai, eu lembro até hoje todas as palavras que eu tenho anotado, até hoje quando eu pego meus papelzinhos para ler, além de resumo de tudo, sempre a gente volta atrás, seja pregação minha, do evangelista, do pastor, eu anoto tudo. E a gente vai lendo aquilo ali, eu falo, poxa, a pregação do irmão tal, do evangelista tal, e hoje o irmão, tudo aquilo que ele pregou, ele falou, ele está na prática, onde um dia ele falou que isso é errado. É muito triste, irmãos, de um dia nós prepararmos o campo com a boa semente, com a boa palavra, e daqui a pouco o inimigo vem e semeia aquela má semente, e aquela semente cresce, frutifica, germina e cria espaço, e acaba sufocando a semente, a palavra de Deus em nosso coração e nossa vida, como se Deus não tivesse feito nada por nós. É triste isso. Amém, igreja? E o objetivo de Deus, quando estava ensinando os discípulos, era esse: que eles não deveriam ter dormido, mas pelo dormir dele, pelo cochilar deles, a semente chegou até frutificar e germinar, irmão. Quer dizer, não foi um cochilinho, eles dormiram tanto que a árvore cresceu. Amém, irmão? Não foi um descuidozinho, não. O inimigo chegou de tal maneira que a semente foi crescendo, crescendo. E quando eles viram, olha o tamanho que está aí. Você viu que eles questionaram? Fala, mas
semeou a boa semente, por quê que nasceu isso? Amém? É como alguém pode um dia chegar para você e dizer assim: mas a sua igreja não é boa? Por que acontece isso? Mas a moral que você vive não é boa? Por que aconteceu isso? Ah, mas Cicrano não pregava para mim. Por que aconteceu isso? Porque cochilou, porque teve um descuido, porque faltou uma pequena vigilância. Aquela pequena vigilância, o inimigo não perdoou, mas lançou a semente. Ele lançou aquele algo, e aquele algo cresceu. E o que Deus quer trazer para nós? Todo o devido cuidado, amém, hoje com as nossas vidas, para que o inimigo não semeie uma má semente em nossa vida, em nosso meio. Talvez no teu casamento, talvez hoje na criação dos teus filhos, talvez hoje sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a pessoa que você quer ser. Porque hoje não tem pessoa que opina, não é assim, irmão? Hoje, por servir a Deus, nós somos loucos. Mas outra hora que nós andávamos para a rua fazendo as coisas, ninguém falava que nós era loucos, não é assim? Nós tinha amigos, nós estávamos cheios de pessoas boas. Mas hoje, quando nós servemos a Cristo, nós é louco. Amém, irmãos? E a Bíblia está dizendo para nós isso. Olha um pouquinho o que ele diz aqui no 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? E por que então tem um joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos lá arrancá-los? O 29. Porém ele disse: não, para que ao colher também o joio, arranquei também juntamente com ele. Amém, irmãos? Quer dizer, não, deixa para a semente. Agora vai ter que ficar. Amém, irmãos? Quer dizer, quer que nós vamos lá arrancar para fazer um estrago? Agora, se você ajeitar lá, meter a enxada num canteiro pronto, você vai estragar tudo. Deveria não ter permitido a semente antes. Agora que ela está, deixa ela. Depois nós vamos fazer a limpeza. Agora não adianta fazer isso. Não é assim, irmãos? Agora não adianta. Enquanto dá para você arrancar com a mão, podia arrancar. Mas o mato cresceu. Se você meter a enxada, você arranca tudo. Não é assim, irmãos? E é o que Cristo está dizendo para nós, irmãos. Então, até com que a semente má espalhe, vamos tomar cuidado antes. Vamos tomar os devidos cuidados antes. Olha o que ele diz no 30. Deixai crescer ambos juntos, até a seca e a ocasião da seca. E direi aos cepeiros: escolhei primeiro o joio, e atai-os em molhos e queimai, mas o trigo juntai para o... Então, irmão, até que chegue esse dia, não vamos permitir o inimigo semear uma semente em nossa vida. Não vamos. Não permita o inimigo colocar mau pensamento, mau juízo no teu coração. Não permita o inimigo, amém, lançar setas, dardos, esmorecer a tua vida. Não permita. Não permita com que o inimigo ele venha te entristecer a tua vida. Não permita: pastor, mas a luta, a batalha, a dificuldade. A Bíblia diz que o reino do céu é conquistado com luta, com esforço. Não vai ser fácil. Como o nosso salário não é fácil, nós temos que estar lá dentro batalhando, suando a camisa, não é assim, irmãos? Muitas vezes suportando humilhação, cara feia, muitas das vezes afronta de um do outro, mas nós precisamos do dinheiro, não é assim, irmãos? E a gente suporta, a gente releva. Então tem muita coisa também que nós temos que suportar, relevar para alcançar aquilo que vem de Deus. Amém, irmãos? E a salva de palmas, louvador do Senhor. Amém, igreja? Amém. E que a igreja possa guardar essa palavra no teu coração. Não permite, irmãos, com que, amém, nós viemos por um pouco de tempo, cochilar ou dormir. O que ele quer dizer cochilar? É ter a falta de cuidado.